Olá, boa tarde a todos os alunos e a professora Ana. Aqui quem fala é a Mariana e juntamente com o Leonardo nós iremos apresentar o nosso trabalho sobre o filósofo Friedrich Nietzsche. Ele nasceu dia 15 de outubro de 1844 em Hocken, onde hoje atualmente é a Alemanha, e faleceu dia 25 de agosto de 1900, vivendo assim 55 anos. Ele era filho, neto e bisneto de pastores protestantes, então ele tinha muita essa influência cristã na sua vida. Durante a juventude, ele pretendia seguir o exemplo do pai, então ele se dedicou muito à leitura da Bíblia e foi ao longo do tempo sendo preparado para se tornar um pastor. Nietzsche era um aluno modelo, ele era muito estudioso, obediente e na escola ele era conhecido como pastor. Então, quando ele tinha 14 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos em uma escola muito importante e bem tradicional. Então, a partir daí, ele começou a ter contato com outras literaturas e com outros autores, sem ser só a literatura cristã. Ele começou a conhecer o romantismo e assim ele se afastou aos poucos do cristianismo e passou a se interessar pelo estudo da antiguidade clássica grega e latina. Então, com 18 anos, é dito que ele de fato perdeu a fé em Deus. E aí, ele passou por um período que ele se perdeu um pouco, ele passou um período mais libertino, quando ele contraiu sífilis. A partir daí, ele terminou o período escolar e começou a cursar teologia na faculdade. E posteriormente ele abandonou esse curso e foi estudar filologia grega, que é o estudo dos textos literários e dos registros escritos. Aproximadamente aos 24 anos, ele foi nomeado professor de filologia clássica na Universidade da Basileia, sendo a pessoa mais jovem a alcançar esse cargo. E ele permaneceu sendo professor até 1879, e ele teve que se afastar desse cargo por conta de problemas de saúde. Foi nesse período que ele largou a academia que ele fez sua transição da carreira da filologia para a filosofia. E ele começou a se interessar pela filosofia após ler Schopenhauer e seus ideais pelo ateísmo. A partir de 1870, na metade desse ano, ele começou a ter muitas dores de cabeça, ele começou a se sentir muito fraco. E aí ele teve muitos problemas de visão também. E ele não aceitava as recomendações médicas dos tratamentos médicos, que na época ainda eram bem escassos, né, o conhecimento. Então ele começou a fazer um tratamento por conta própria. Ele começou a ter uma alimentação super restrita, comia poucas coisas e ele também começou a utilizar droga. Ele utilizava ópio e haxixe para aliviar as dores. Então, com essas medidas que ele tomou, ao invés dele melhorar, ele piorou. E em 1889, ele teve um colapso mental. Já nessa época, ele viajava um pouco, né? Antes dele ter esse colapso, ele viajava. Então, quando ele estava em Turim, ele teve esse colapso mental e ele ficou totalmente incapaz. Ele não conseguia fazer nada. E desde essa data até a sua morte, que durou um período de 11 anos, ele não conseguiu fazer nada e foi cuidado pela sua mãe e pela sua irmã. Nesse momento que ele se encontrava incapaz, a sua irmã tomou conta da sua obra e ela, que na época era muito nacionalista, acreditava nos ideais de Hitler, ela era antissemita, ela e seu marido, ela editou as obras do irmão dela, várias cartas e publicou com esses ideais, o que ele nunca concordou, ele não apoiava essas ideias. E aí, essas obras tiveram o apoio de Adolf Hitler, e eu vi até numa reportagem que vários livros do Nietzsche foram distribuídos em campos de concentração para os soldados lerem. Já no campo da filosofia, que Nietzsche teve grande destaque, ele iniciou questões que foram comentadas por outros filósofos, como Foucault, Sartre e Freud. Como eu disse anteriormente, quando ele conseguiu a bolsa de estudos, ele teve contato com a literatura grega antiga. Então, ele também começou a se interessar pelo estudo da filosofia grega, principalmente os filósofos pré-socráticos. Um dos filósofos pré-socráticos que influenciou ele bastante foi o Heráclito. E ele dizia que não há uma imobilidade da natureza, mas uma constante mudança das coisas. Outros que influenciaram Nietzsche foram os filósofos do período helenista, como Sócrates e Platão. Ele diz que esses filósofos iniciaram um movimento de defasagem da filosofia, por acreditar que o conhecimento se estabeleceria em uma realidade puramente intelectual, que não havia nenhuma ligação do corpo com a mente. Então, isso instaurava o predomínio da razão, da racionalidade argumentativa, da lógica, e perdia a proximidade com a natureza,
que era o que Nietzsche acreditava. Então, segundo Nietzsche, esse pensamento de Sócrates e Platão enfraquecia o homem. Ele também foi um crítico da moral ocidental. Ele dizia que essa moral enfraquecia o ser humano e não deixava o ser humano mostrar toda a sua potência criadora natural. Ele tinha uma visão radical sobre a moral e detectava dois tipos de moralidade, que eram chamadas a moral dos escravos, que era aquela dos fracos, ressentidos, oprimidos, que se contrapunha à moral chamada dos senhores. A moral dos escravos é a do cristianismo, que é aquela que propõe princípios baseados na humildade, na bondade, na piedade. E segundo o filósofo, elas degeneram e enfraquecem o homem. Para Nietzsche, a moral correta é a dos senhores, é aquela que se baseia na alegria, na inventividade, na afirmação da vida, na tomada de decisão. Não é aquela que fica na autopiedade ou na piedade do outro, na compaixão. Isso não. Então, nessa época, ele foi criticado e taxado de niilista. Ele também vai criticar o modo como a humanidade passa a entender a questão do conhecimento. Então, ele vai estabelecer uma nova teoria, na qual ele chama de perspectivismo. Ele diz que não existe uma verdade única, mas sim diversos pontos de vista sobre uma mesma coisa, diversos ângulos. Uma das principais ideias associadas a Nietzsche, de Deus estar morto, apareceu primeiramente no livro de 1882, intitulado A Gaia Ciência, e ele retomou essa ideia na obra E Assim Falava Zaratustra, de 1885, e assim em diante em várias outras obras. Ao falar da morte de Deus, Nietzsche, ao contrário do que a gente pensa, ao olhar primeiramente, ele não se coloca como um anticristo. Ele vai relacionar primeiramente a religião cristã, que naquela época ela estava em declínio e veio perdendo a central ideia na nossa cultura. Então, essa ideia dele da queda da igreja, ela não é por acaso não. O filósofo ele viveu no século XIX, no fim do século XIX, e foi o auge do iluminismo. Então, naquela época tinha uma enorme revolução científica acontecendo. A segunda ideia com a morte de Deus vai se relacionar com a charge, no qual Nietzsche diz aí: o ser humano prefere criar ideais ilusórios, que os prendem a dogmas ridículos, em vez de viverem e aceitarem a fria realidade da vida. Aí a pessoinha lá no colo de Deus fala: e qual é o problema? Isso está relacionado às muletas metafísicas que o homem cria, aos apoios para viver. Ele vai viver num mundo baseado que não existe, segundo Nietzsche, Então, para acalmar a angústia da própria existência, os humanos ocidentais, eles vão criar um conceito, uma finalidade, uma verdade, que para eles são ilusão. Então, Nietzsche propõe que quando você recusa a Deus, você refuta, você diz que ele morreu, a gente pode se livrar desses valores que não existem, esses valores sociais que são impostos para a gente. O niilismo vai derivar da palavra em latim nihil, que vai significar nada. Algumas pessoas vão dizer que o primeiro niilista foi o Heráclito de Éfeso, que, como eu disse anteriormente, influenciou muito o Nietzsche. E ele vai ter a famosa frase: você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque as águas correm sempre sobre ti. Então, para ele, a essência do universo é a mudança, a transformação, e tudo veio do nada e vai para o nada. Essa é a essência do universo, simplesmente o nada. Nietzsche vai dizer que nada da nossa existência tem sentido. Ela é vazia e significa simplesmente nada. Então, para o filósofo, a gente tem um estado psicológico que sempre busca algum sentido, uma ordem, qualquer coisa do universo que faça, que tenha alguma finalidade, Então, quando a gente busca esse sentido e a gente não acha, a gente fica desiludido. Então, essa desilusão para Nietzsche é uma das causas que levam ao niilismo. A pessoa busca um sentido, não acha, e aí ela crê que as coisas, no fim, são nada. Então, ele vai aplicar esse conceito a três áreas, sendo o cristianismo. Ele diz que não há nenhum sentido no cristianismo, nos valores do cristianismo e no sentido que o cristianismo dá para a vida. Ele também fala sobre a moral. Para ele, não existe a ideia de bem e mal. Então, não tem você está certo, você está errado, tem o bem e tem o mal. E ele também vai falar sobre o conceito da verdade, no caso, na filosofia. A verdade existe? Qual é que é o sentido da verdade? Para Nietzsche, o niilismo vai ser o caminho, mas não o fim. Ele não era considerado um niilista. E uma das citações no livro dele, ele vai falar que
cada um tem o seu caminho. Ele diz assim: eu tenho o meu caminho, você tem o seu caminho. Portanto, quanto ao caminho direito, ao caminho correto e o único caminho, isso não existe. Então, cada um tem a sua trajetória, não tem a certa e a errada. O último conceito que é associado ao filósofo é dito como o Übermensch, e ele é traduzido como super-homem. Ele vai se referir a um ser humano superior que transcende os limites da humanidade, é uma pessoa evoluída. A ideia do Übermensch vai ser central para a obra e assim fala o Zaratustra. Ele diz que com a morte de Deus, a humanidade enfrenta o perigo do niilismo, porque a religião não ampara mais, ela não oferece um propósito de vida. Então, os seres humanos eles têm que criar o seu próprio propósito para viver. Ele vai propor o Übermensch como uma meta para a humanidade. Então, as pessoas têm que almejar ser assim, né? Esse super-homem, ele experimenta a vida com muita intensidade. Ele cria seus próprios valores, ao invés de aceitar os impostos. Então, ele não vai seguir regras, leis, ele inventa as próprias regras. O super-homem, ele também vive perigosamente. Ele também vai valorizar as coisas, a vida, vive com intensidade, quer ter experiência. Então, ele vai procurar o oposto do contentamento. Ele vive com o não contente, ele não está contente com nada, ele sempre quer mais. O oposto do super-homem vai ser chamado de o último homem, que é aquela pessoa que não deseja nada além do conforto e da satisfação. Eles vão ser opostos. O super-homem, ele vai amar a vida em último grau, então ele vive, como eu disse, intensamente. O nazismo, ele utilizou desse termo do super-homem de forma distorcida. Ele apoderou dessas ideias e usou como uma vantagem para designar a raça germânica como superior. Bom, e para entender um pouco melhor sobre a filosofia e os pensamentos do alemão Friedrich Nietzsche, nos foi proposto que nós lêssemos um texto baseado em sua obra O Anticristo, que foi escrito em 1888 e publicado em 1895. De cara com o título do livro, é possível ver que o Nietzsche faz um jogo de palavras, pois o título original em alemão, Der Antichrist, pode significar tanto anticristo como anticristão. E o Nietzsche já era conhecido pelas suas críticas ao cristianismo. E aí, nessa obra, é onde ele vai fazer suas críticas mais fortes e mais ácidas à religião. De cara, o Nietzsche começa o seu texto com a seguinte frase: olhemos-nos de frente, somos hiperbóreos. E aqui ele vai fazer referência à terra mítica Hiperbórea, que era um local onde o sol resplandecia 24 horas por dia, era sempre primavera, não existiam tristeza, nem males, nem doenças. Só que tem um porém. Para chegar nessa terra só era possível com a ajuda dos deuses. Logo em seguida, ele rebate com uma frase do poeta grego Píndaro, que diz: nem por terra, nem por mar encontrará o caminho que conduz aos hiperbóreos. E aí ele deixa entender que não existe uma terra física, uma terra palpável como essa, que seja livre de todos os males. Ela só é possível na imaginação dos homens. E para a gente poder entender um pouco melhor da filosofia do Nietzsche, é preciso pensar que ele sempre escreve direcionado ao... E ele vai dizer que longe de todo esse misticismo, após milhares de anos, o homem conseguiu encontrar a saída do labirinto e encontrou a felicidade. Mas além do homem forte, talvez o homem moderno também tenha encontrado a felicidade. É importante a gente focar nesse talvez, pois o Nietzsche nos mostra que o homem moderno ele tem muitas dúvidas, ele é muito confuso, pois a modernização enfraqueceu o homem. E aí ele dá algumas características desse homem moderno. O homem moderno ele é tolerante, tem um coração que tudo perdoa, pois para ele tudo é compreensível. E o homem moderno foi domesticado, diferente do homem forte, pois o homem forte ele é corajoso, ele não poupa os outros e nem a si, ele é naturalmente menos domesticável, ele tem sede de relâmpagos e ele se afasta ao máximo da felicidade dos fracos. E a fórmula da felicidade dos homens fortes é muito simples: um sim, um não, uma linha reta, uma meta. E aí o Nietzsche vai nos apresentar algumas características do homem forte. Por exemplo, para o homem forte, o bom é o que desperta o sentimento do poder, o desejo pelo poder e o próprio poder em si. O mal para esse homem é tudo que nasce da fraqueza. Nós podemos ver aqui que ele abomina qualquer coisa que retrate a fraqueza, pois esse é o maior dos males que pode assolar o homem forte. A felicidade
é a sensação de que o poder cresce. E aí, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte: nenhum contentamento, mas mais poder. Não a paz acima de tudo, mas a guerra. Não a virtude, mas o valor. E aí o Nietzsche deixa muito claro que para ele o que é que deve acontecer com os fracos. Para ele, os homens fracos devem desaparecer, pois a compaixão pelos fracos é o mais nocivo dos vícios. E aí ele já começa as suas críticas ao cristianismo, falando que é onde nós temos início dessa compaixão pelos fracos. Falando diretamente sobre o homem, o Nietzsche vai dizer que o homem é o fim na escala dos seres. Mas o foco dele aqui não é esse, e sim dizer qual o tipo de homem que deve ser criado. Nesse caso, é o homem forte. Só que tem um problema. O homem forte nunca persistiu na sociedade e nunca foi algo com que outras pessoas se espelhassem para serem. E a partir desse temor a esse homem forte é que nasceu o seu inverso, o cristão. Para o Nietzsche, nós temos que lembrar que o cristão é um animal domesticado, porque o homem forte não pode ser domado. Aí ele vai dizer que, devido a essa raridade do homem forte, ele deve ser considerado um super-homem, como nós vimos anteriormente, pois ele é superior ao homem moderno. E essa sim é a evolução do homem, uma evolução para algo melhor. O Nietzsche, ele considera corrupto o animal que despreza os seus sentidos. E quando a gente fala o animal aqui, o homem também está incluído. E aí o animal, quando ele faz uma opção por algo que lhe é prejudicial, ele está sendo corrupto. E aqui a gente pode perceber que há um egoísmo nessa fala do Nietzsche. Mas para ele, nós devemos viver seguindo os nossos sentidos, os nossos sentimentos. A gente deve fazer o que a gente quiser. Nós, por exemplo, não devemos nos abdicar de alguma coisa em função de outra pessoa. Só que nós também temos que pensar que não é possível uma sociedade com que eu só faça aquilo que é benéfico para mim, pois o outro também só vai estar fazendo o que é benéfico para ele. E às vezes o benéfico dele não é o que é benéfico para mim, então a gente acaba sempre esbarrando um no outro e isso cria uma confusão na sociedade. Como nós podemos ver, a partir do texto, o Nietzsche ele tem um jeito de viver que é viver ao extremo, as sensações, os sentimentos, e tudo dele é a flor da pele. Então, para ele, o cristianismo é a religião da piedade. Só que a piedade é deprimente, pois ela vai enfraquecer essas paixões que aumentam a sensação de viver. Ela faz com que o homem perca o poder e dissemina o sofrimento. Pois o Nietzsche acredita numa sociedade dos mais fortes. Então, ou você se fortalece ou você morre. E aí ele vai dizer que a piedade é completamente contrária à teoria da evolução e aos mecanismos da seleção natural, pois ela luta pelos menos aptos e que ajuda eles a sobreviver na nossa sociedade. E aí o Nietzsche vai mostrar que o ser humano aprendeu a chamar a piedade de uma virtude. Só que o Nietzsche considera a piedade como sendo hostil à vida. E para ele, Schopenhauer vai ser hostil à vida, pois para ele a piedade se tornou uma virtude. Mas aí, já Aristóteles via na piedade um estado perigoso e que seria importante eliminar a piedade de certo tempo por meio de um purgante. E esse purgante seria a tragédia. E aí o Nietzsche finaliza essa parte do texto dizendo que não há nada mais doentio e insalubre na modernidade que a piedade cristã. Bom, e em grande parte do texto, o Nietzsche vai ficar fazendo as suas críticas ao cristianismo, pois ele acredita que o cristianismo enfraquece um homem, como nós vimos. Ele acredita que os homens fracos devem ser eliminados da sociedade ou que eles devem que se fortaleçam e que é uma sociedade em que nós devemos ter tudo a flor da pele. E isso vai de forma contrária ao que nós vimos no trabalho passado, que foi o de Kant. Nietzsche e Kant eles discordam muito nas suas formas de pensar. E aí nós vamos conseguir ver
que o Kant vai dizer que a moral, para os seres humanos, simplesmente tem uma consciência de dever, que os faz agir corretamente, é uma coisa incondicionada. E já o Nietzsche vai falar que a moral é feita como se faz com os animais. Ela é condicionada, ou seja, ela tem uma condição. E aí, nós podemos ver, aqui nessa tirinha ao lado, ver que o Nietzsche está a cair do precipício e o Kant fala que vai ajudar ele, que essa é a obrigação moral dele. E aí o Nietzsche, ele fica meio sem entender, porque ele fala, apesar de tudo que eu já escrevi, eu vou te dar a minha biblioteca, a minha coleção, né, de livros. E aí o Kant entra numa paranoia ali, pensando, e aí, o que eu tenho que fazer? Porque agora ele colocou uma condição, né? Se eu ajudar ele, ele me dá. E não deveria ser assim. Deveria ser algo nato do ser humano, o fazer o bem, né? E aí acaba que o Nietzsche acaba caindo, mas aí ele fica preso ali no galho. Isso é para mostrar como eles se divergiam no pensamento. E aí, para o Kant, a gente deve agir moralmente por dever e para o Nietzsche por medo. E para finalizar, nós gostaríamos de mostrar algumas outras obras do Nietzsche, como o Assim Falou Zaratustra, que inclusive foi adaptado para mangá, A Gaia Ciência, Além do Bem e do Mal e o Anticristo. Para conhecer mais, a gente tem um filme brasileiro que retrata o período entre 1888 e 1899, em que o Nietzsche viveu na Itália e foi lá que ele escreveu um dos seus textos mais conhecidos, o Ecce Homo, o Crepúsculo dos Ídolos e os Ditambros. E aí ali foi nesse local que ele se entregou às suas próprias ideias, envolvendo-se com a arte, a ciência e a vida. E aí, por fim, a gente deixa essa frase dele, né? What doesn't kill you makes you stronger. O que não te mata te fortalece. Obrigado pela atenção.